Salve a todos. Aqui é o Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca. Hoje são dia 14 de fevereiro de 2025. A gente hoje está recebendo a professora Mariana Nogueira, carinhosamente chamando de professora, porque ela foi uma das pioneiras aqui no fortalecimento da nossa luta nesse processo de remoção que a comunidade indiana passou no ano 2012. E ela faz parte de um grupo, né, fazia parte do coletivo, e ela vai se apresentar, vai falar um pouco dessa história, como é que ela apareceu aqui, o que que ela viu aqui da Indiana. Enfim, agora é o tempo livre para ela se apresentar, falar sobre a Indiana, e depois a gente vai interagindo no decorrer da conversa, tá bom? Professora Mariana? Olá a todas, todos e todes, lutadores, trabalhadores, trabalhadoras que acompanham essas histórias de luta que a classe trabalhadora insiste, né, em resistir para sobreviver a tantas violências que ocorrem nos territórios periféricos do Brasil e particularmente no Rio de Janeiro. Queria inicialmente agradecer o convite do Marcelo a todas e todos que constroem o museu. Eu entendo que essa iniciativa, eu até falei isso com o Marcelo, essa iniciativa de registrar essa memória de luta, de resistência, de unidade dos trabalhadores e trabalhadoras pelo direito à moradia, né, em defesa do território de favela, ela é uma iniciativa, sim, o museu é uma iniciativa de luta também, né, de resistência a desses trabalhadores e trabalhadoras e manter viva essa memória acho que fortalecer essas lutas no presente. Quando a gente aborda o passado e relembra esse passado de resistência e de luta, a gente acho que potencializa essas resistências do presente para o futuro. Então, eu queria agradecer muito pelo convite. Como o Marcelo colocou, eu sou Mariana, e eu sou professora e pesquisadora da Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, mas eu estava atuando na favela da Indiana na época como uma militante, que ainda sou uma militante comunista, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu, hoje em dia, sou militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR. Na época, eu fazia parte de um coletivo, como o Marcelo mencionou, que é um coletivo que, na época, a gente era chamado de Núcleo Socialista da Tijuca. Como que a gente. E assim, esse coletivo era formado por pessoas de diferentes regiões da Tijuca, que é o bairro, grande bairro onde a favela da Indiana se localiza, mas é um bairro que possui muitas regiões, né? A favela da Indiana se localiza na Usina, e a minha mãe morava num prédio também localizado na Usina, que foi o prédio onde eu cresci a vida inteira, né? Assim, eu nasci, cresci, morei a vida toda, saí de lá com, acho que com 25 anos só, então morei muito tempo ali. O prédio da minha mãe, onde ela morava, era próximo, mais ou menos uns 3 minutos andando, né, de frente para o Morro do Borel, que é uma outra favela, que é uma favela que fica atrás da Indiana. A Indiana, para a gente, eu estudei quando era criança num colégio que fica de frente para a Indiana, né? A Indiana era assim, sempre foi um local que eu nunca tinha entrado, eu só tinha entrado no Morro do Borel. Na Indiana eu nunca tinha entrado. Então, o que aconteceu do primeiro contato? Então, vamos lá. Eu já conhecia a Indiana desde criança, eu passava pela Indiana para estudar, né? E eu via a Indiana e o Morro do Borel do prédio onde eu cresci, onde a minha mãe morava. Mas tudo aconteceu num período, quando a gente se encontrou, vamos dizer assim, né? E construiu muito aprendizado. E eu posso dizer, Marcelo, que a luta ensina. Então, se você diz que eu sou carinhosamente chamada de professora, eu posso dizer que eu aprendi muito com vocês na luta coletiva em defesa daquele território, né, contra as remoções. É, eu estava nesse núcleo socialista, a gente estava construindo algumas lutas em defesa dos trabalhadores e dos direitos dos trabalhadores, quando eu estendi uma faixa na varanda da minha mãe, que era uma faixa contra os mega eventos. Porque esse período de remoções
que aconteceram em várias favelas, não só do Rio de Janeiro, mas inclusive de outros territórios, como no Nordeste, né, Pernambuco, entre outros territórios, foi um período em que as prefeituras que se alinhavam, que concordavam com a especulação imobiliária, começaram a remover muitas famílias, trabalhadores e trabalhadoras das favelas, por conta dos mega eventos. E aí, o que que era mega evento, né? Naquela época, se organizando para o Pan-Americano, se organizando as Olimpíadas, tinha relação com a Copa do Mundo, né? Então, uma ofensiva, um ataque, a gente pode dizer, das classes dominantes à classe trabalhadora, através da especulação imobiliária e das remoções. Não só com isso, mas também com uma intensificação das forças policiais na época, né, com uma coerção através da implantação das UPPs em vários territórios periféricos. O que, de alguma forma, parecia que era unidade pacificadora, ampliou, aumentou a vigilância, o controle e as opressões. Em alguns, coloquei uma faixa na varanda da minha mãe, do prédio onde ela morava, contra as remoções, contra os mega eventos. E aí, de repente, eu fui surpreendida com um bilhetinho na portaria do prédio da minha mãe, dizendo: nós somos moradores da Indiana e precisamos de ajuda. Ou seja, os moradores da Indiana viram a faixa e pediram ajuda deixando o contato de celular, número de celular. Eu me lembro que eu fiquei surpresa e feliz com isso, porque eles viram aquela faixa que estava na varanda, do alto do prédio onde a minha mãe, na varanda, né? Ela morava no segundo andar, mas é um prédio alto ali. E aí eu fui ao encontro deles. Conversei com meus companheiros e caradas desse núcleo socialista da Tijuca. Falei, a gente tem que entrar em contato com eles para ver o que a gente pode ajudar. E aí começou para a gente uma história de aprendizado na luta coletiva, né, em defesa dos moradores da. Foi aí que começou. Então, a Mariana contextualizou o início dessa aproximação, ela se apresentou, é claro. E agora, Mariana, quando você chegou aqui, qual foi a sua percepção? Quais foram os primeiros ensinamentos? Como é que você deu esse contato? Agora fala a sua experiência. Como você viu a Indiana quando você começou a conhecê-la naquele momento? Você está aqui. Não, tá tudo bem, eu estou escutando. Aí Você escutou o que eu falei para você agora? Você escutou o que eu falei? eu caí, não sei por quê, mas voltei. Agora tá bom. Tá, tá bom, então eu vou falar. Então, a Mariana, ela contextualizou toda essa aproximação, quem ela é, como que se deu a história dela antes dela chegar aqui na Indiana. E ela agora vai falar sobre a ótica dela, o que ela encontrou aqui, como ela foi recebida pelas pessoas, como nós estávamos naquele momento da luta e toda aquela metodologia que ela aplicou no sentido de nos capacitar a entender o que nós estávamos passando, porque até então a gente estava perdidos. E ela chegou justamente naquele momento em que a gente estava pedindo ajuda para todos, porque a gente não conseguia se defender, ou seja, toda ajuda era bem-vinda. Mas as ajudas que vieram, graças a Deus, foram ajudas que vieram para somar, não para diminuir. E a Mariana, o grupo dela, foi uma dessas forças que vieram para somar. Então, Mariana, agora contextualiza, fala como é que você se sentiu, tá, no meio daquele caos, da gente gritando, chorando, esbravejando, a gente discutindo um com o outro por razões que você. Hoje a gente vê que não havia necessidade de a gente nem discutir entre a gente.
porque na verdade a gente estava se desagregando, quando na verdade a gente tem que se unir cada vez mais. Agora, uma palavra, por favor. Para mim, essa história da luta contra as remoções, que vocês, na época, antes de se transformar em comissão de moradores contra as remoções, que vocês já levantavam a necessidade, vocês já falavam disso, que era da necessidade da unidade. O que significa a unidade, né? É essa união dos moradores do território em defesa do que era necessário para os moradores do território, né? E o que era assim, o que é necessário para os moradores do território até hoje segue sendo saneamento básico, reconhecimento ao direito por aquela terra, respeito aos moradores e moradoras por toda a sua luta, porque eu encontrei ali, primeiro, eu fui muito bem recebida pelos moradores, pelas moradoras, assim, tanto quem era a favor de sair dali, quanto quem não era. Então, isso foi uma questão importante, assim, eu percebi muita abertura dos moradores para a gente construir reflexões sobre o que estava acontecendo no território. Então, eu percebi um território que foi construído com muita luta, inclusive a Inês me contou algumas vezes, Inês, que depois veio a ser uma das protagonistas da luta, né, junto com o Marcelo, junto com o Naldo, seu Antônio também estava sempre na luta, entre outros personagens e pessoas, eu posso dizer assim, muito extremamente importantes para essa unidade, para essa força na luta, né, combatividade mesmo contra, naquela época, os interesses das empreiteiras, né, e também que eu acho que algumas forças que tentavam separar, colocar um dos trabalhadores contra o outro, vocês foram muito importantes para construir essa unidade, e eu percebi um território assim, com uma história muito rica de resistência popular. Então, quando a Inês me contou, por exemplo, né, um exemplo de muitos ali, de muitas histórias que tem ali, quando ela me contou que a casa dela foi construída por ela, por você, né, Marcelo, pelo pai dela também, né? Colocaram tijolo sobre tijolo, conseguiram instalar a luz, conseguiram pensar, conseguiram de alguma forma colocar água, né? Quando eu tenho contato com essa riqueza no que se refere a uma experiência de luta na construção daquele território, né, uma história extremamente importante, eu entendo que eu estou num lugar que não pode ser removido por interesses financeiros, né, para construir, porque depois a gente vai entender por que queriam remover a Indiana e até hoje referem que aquele é um espaço que ainda é valorizado por conta de estar na Tijuca, né, e que é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, que tem um metro quadrado muito valorizado, né, ainda, um dos mais caros da Zona Norte do Rio de Janeiro, e depois a gente vai entender que as justificativas que davam para a remoção não eram reais. Não eram reais nem ao encontro dos interesses dos trabalhadores, muito menos legalmente. Elas não eram corretas, né? E depois a gente vai entender os interesses que estavam por trás disso. Então, era um território marcado por muita luta e resistência popular, mas também um território com muitas precariedades, né? Com histórias de pessoas que, em alguns momentos, né, em enchentes e inundações, perderam as suas coisas, que não tinham apoio do Estado para permanecer naquele local, no local enquanto um direito, pelo contrário, né? Eram pessoas que se organizavam, se auto-organizavam para se reerguer em algumas situações como essa de inundações, né, entre outras. Então, eu entendi naquele momento que a gente primeiro precisava se ouvir. Então, assim, eu e o núcleo, né, socialista da Tijuca, os demais camaradas e companheiros, ouvir os moradores e moradoras do território sobre essa história de luta e sobre aquela conjuntura, o que estava acontecendo naquele momento, por que vocês estavam pedindo ajuda, né? E vocês ouvirem, vocês também, entre vocês, né? Porque naquele momento, quando me procuraram, botaram lá, eu não tenho certeza, foi em 2010, 2013, né? Não sei se era 2011, 2012.
Depois você pode dar uma olhadinha, eu posso te mandar. Eu tenho um relato de uma reunião da comissão de moradores, falando assim, o que que aconteceu na reunião. Eu tenho fotos desse dia, eu posso te encaminhar também, que pode ser um material. Eu escrevi como foi a reunião, o que que aconteceu, né? A gente fez muitas reuniões, né, Marcelo? Em diversos locais, né? A gente fez na favela, fez em igreja, fez na Fiocruz, né? Isso, fez na praça, a gente fez em locais públicos, locais privados, fez na minha casa, né? A gente, na A gente verdade, a gente buscou é, muitas é, divulgação, né? reuniões, Visibilidade. na UERJ, enfim. Eu acho que vocês buscaram visibilidade e que era fundamental, porque quando eu cheguei no território, as remoções já estavam acontecendo. E as pessoas que estavam com as suas casas sendo removidas, parte dessas pessoas nem sabia por que estava acontecendo. Então, tinham pessoas que não sabiam ler e escrever e que, de forma muito perversa, pela prefeitura, eram induzidas a colocar o dedinho concordando com a remoção. E aí a gente chegou num cenário, e eu posso dizer que eu estou sendo muito assim, honesta com o que eu vi ali, é no cenário de guerra. Cenário de guerra. Porque as casas da Indiana, elas são geminadas, que a gente fala, e eu fui aprender esse termo com vocês ali, né? A gente entendendo aquela arquitetura do lugar, até para pensar formas de luta, argumentos para dizer que não podia acontecer a remoção, e muito menos daquela forma. As pessoas eram induzidas a aceitar a remoção, algumas não sabiam ler e escrever, a prefeitura não apresentava nenhuma justificativa legal ou documento que, que validasse aquelas remoções. E o que estava acontecendo? Casas eram uma casa destruída, como ela era colada com a outra sofria danos estruturais importantes, rachaduras. Eu vou dizer mais claramente, e se colocava em risco a outra casa. Essa pintura violenta, a casa que era geminada, não tinha que aceitar. Travou, tá travando, né? Acho que eu vou lá para a sala. A sua conexão ela não está muito boa, é a sua conexão. Eu vou lá para a sala. Peraí, porque aqui eu fechei aqui no quarto por causa do ar-condicionado. Deixa eu ir aqui para a sala. Eu suspeitei que isso pudesse acontecer, porque o modem fica aqui na sala, entendeu? Deixa eu ligar aqui. Aí, eu vou continuar falando. Já melhorou, né, Marcelo? Você Melhorou, acha que melhorou. tá? Depois, se você achar que teve alguma informação que se perdeu, que você considera importante, que a gravação não ficou boa, me fala que eu gravo de novo. Eu mando para você, Não, não está tá? perfeito. Está Se você falar perfeito. assim, Mari, tá, então tá. Se você falar, Mari, pô, teve uma coisa que você falou ali que paralisou, pode falar de novo, eu falo depois, não tem problema. Então, o que a gente percebeu, né, quando eu cheguei no território, é que existiam pessoas que estavam tendo as suas casas removidas que nem entendiam por quê, eram forçadas a aceitar a remoção, e era um processo violento, não só porque não informava aos moradores que eles tinham direito de dizer não, como era um processo violento fisicamente, de coerção, né? A prefeitura chegava com o material, com o equipamento para derrubar as casas, derrubava a casa que era geminada. Então, assim, além disso, deixava os entulhos das casas que eram derrubadas, e isso atraiu roedores para o local, insetos de diferentes tipos. Isso causou, e aí eu, como falei, né, eu sou professora, pesquisadora da Fiocruz, então eu também tenho esse olhar para a área da saúde. Isso causou danos à saúde dos moradores, além de trazer risco para as crianças, para os idosos que andavam no meio dos entulhos.
que eram deixados pela prefeitura como uma tática também para expulsar os moradores do local, porque atraiu roedores e era perigoso andar por ali, e era difícil de andar por ali por conta desses destroços, né, das casas que eram removidas, eram destruídas, das famílias que eram removidas, né? As pessoas tiveram crise de hipertensão, problemas cardíacos, problemas de ansiedade, algumas pessoas infartaram, porque chegavam, e isso eu fiquei muito impressionada também. As pessoas chegavam e tinham um número pichado na sua porta, SMH, com um número. O que era isso? Né? Era uma marca que a prefeitura colocava, Secretaria Municipal de Habitação, SMH, com um número para dizer que essa casa seria removida. Então as pessoas chegavam, passavam mal quando viam aquilo. Era como se isso, a sua casa que você construiu, com tanta luta a sua família construiu, você pudesse perder por uma ordem que seria da prefeitura, mas que estava totalmente equivocada, sem respaldo jurídico, sem respaldo nenhum. Então, assim, foi um cenário muito que eu vi assim de guerra, sabe? Então, de destroços, de pessoas desinformadas, de não saber o que está acontecendo, e de pessoas ávidas, muita necessidade de entender o processo e de se unir para enfrentar essa violência, essas múltiplas violências que estavam acontecendo naquele território, né? E aí eu encontrei isso, assim, a primeira questão que me chamou a atenção é, caramba, a gente precisa se ouvir. Então vamos fazer reuniões para ouvir a associação de moradores que até então tinha uma conduta, vamos dizer assim, a maioria dela apoiava a remoção, no sentido de que a prefeitura oferecia apartamentos que eram muito distantes daquele território onde as pessoas moravam, onde as crianças estudavam, onde as pessoas trabalhavam, né? E tinha moradores que não concordavam com a associação de moradores, e aí era a maioria dos moradores não concordava e queria ser ouvido e atuar para impedir essas medidas violentas que a prefeitura vinha fazendo em nome é, das empreiteiras, em nome dos lucros, né, imobiliários, dos lucros acima da vida, né, que a prefeitura estava colocando ali. E aí a gente começou a fazer reuniões para e articular com outros atores, outras forças políticas, né, para fortalecer essa luta dos trabalhadores, trabalhadoras e moradores lá da Indiana. Entre elas, assim, a gente viu que as pessoas, grande parte ali residia há mais de 20 anos, mais de 30 anos, na verdade, então não poderia ser retirada de maneira forçada, como estava acontecendo, que as pessoas que não sabiam ler nem escrever elas precisavam ser esclarecidas sobre essa questão da remoção, que era uma escolha, essa saída delas para outro território não era obrigatório, como estava sendo apresentado para elas, que a prefeitura não poderia, por conta dos danos estruturais, quebrar as casas que eram geminadas da forma como destruir, como estava sendo destruída, né? Que não havia justificativa em relação não havia estudo. Isso, Marcelo falava sempre, né? Não havia estudo do próprio órgão da prefeitura de que o rio que passa ali próximo à Indiana causava danos à estrutura do território, que por isso eles precisavam ser removidos. Não era verdade isso, não era por conta do rio, né, que passa por ali. E junto com a Defensoria Pública, principalmente junto com o Núcleo de Terras, a gente percebeu que esse era um processo que estava acontecendo em várias áreas consideradas, entre aspas, nobres da cidade, por conta da especulação imobiliária, e que os moradores tinham direito de ficar ali. E que, para isso, não bastava uma linguagem jurídica, ela era importante, mas ela não bastava, era fundamental a luta coletiva, a unidade dos trabalhadores e trabalhadoras e a luta. E foi assim que a gente foi fazendo. Um esclarecimento, a gente fez cine-debate, eu levava os equipamentos da Fiocruz que projetavam, né, lá na favela, alguns documentários e algumas imagens falando das remoções em outras regiões, para que as pessoas se vissem, se reconhecessem como enquanto trabalhadores passando pela mesma luta e, portanto, entendessem a necessidade de se unir.
a gente fez documentários, a gente passou documentários, a gente fez pipoca, e aí juntos a gente assistia esses filmes, a gente chamou a defensora pública, a Maria Lúcia, para ir até o território à noite, que era um horário que a gente conseguia, né, encontrar mais os trabalhadores e trabalhadoras, para a gente fazer debate sobre o que estava acontecendo e esclarecer as pessoas sobre a necessidade dessa luta coletiva. A gente fez reuniões e entendeu que era fundamental se organizar numa comissão, porque a associação não estava naquele momento representando os interesses dos moradores, da maior parte dos moradores. Então, a gente realizou essa organização coletiva da Comissão contra a Remoção, para que ela pudesse falar em nome da comunidade, né, na parte jurídica, mas também ali no território, com outros atores. A gente usou o nosso corpo, os nossos corpos, para barrar a remoção muitas vezes, né? Me lembro de uma vez da gente ficar na frente do trator e dizer que não pode, não podia fazer aquilo, e o subprefeito da Tijuca, naquela época, dizer que os moradores queriam morar como ratos ali. E aí eu me lembro da gente dizer que não tinha rato ali, que rato quem estava fazendo, rato quem estava produzindo lixo eram eles, que estavam largando o lixo ali, largando o destroço das casas que eles destruíam e indo embora, que eles precisavam respeitar os moradores e moradoras. Então a gente foi pensando junto, é isso, táticas de conscientização sobre o que estava acontecendo, de entender os seus direitos, de reconhecer que estar ali era uma luta e de táticas de luta, não só pela via jurídica, mas também pela auto-organização ali daquele território, né? Foi muito importante, assim, a gente parou, a gente que eu digo, foi o núcleo socialista junto com os moradores. Vocês, assim, as moradoras e os moradores foram centrais para barrar aquelas violências que estavam acontecendo. A gente participou de protestos naquela época contra as remoções, a gente fechou muitas vezes grandes vias na Tijuca para dar visibilidade às lutas, né? A Rua Conde de Bonfim, a gente conseguiu fechar algumas vezes junto com outros coletivos em defesa, junto com outros coletivos, partidos, né? Forças políticas que estavam em defesa da classe trabalhadora, dizendo não ao que os mega eventos e os interesses da especulação imobiliária estavam fazendo. Então, foi com muita luta, não só jurídica, que foi extremamente importante com o núcleo de terras, mas também com luta na rua, organizada dos moradores e moradoras junto com outras forças, né? Quando você fala dessa demolição que houve nas casas, tem pessoas que não sabem o que que aconteceu da íntegra. As casas, como não tinham moradores morando, por- saíram para trabalhar, a prefeitura entrava, aí, em vez de ele marretar para dentro da casa, ele marretava para o lado de fora. Parecia que era um tiro de canhão saindo de dentro da casa. Esse entulho, ele ficava no meio do caminho. E eles vinham para quebrar os canos de água. E arrebentava a fiação elétrica. Quando ela citou da casa geminada, é porque, vamos supor, imagina a tua casa que tem 4 paredes. A do vizinho, ela não tem 4, ela tem 3. E a que se segue tem 3. Se juntar, ninguém tem 4 paredes. Todos têm 3 paredes. Então, existe aquela parede que é sempre subdividida da casa do lado. Então, eles batiam nessa parede central justamente para desestabilizar a estrutura da casa. E houve aquela seguinte pergunta, né? Aí a pessoa que mora no segundo andar, que não quer sair. É, porque estavam demolindo a casa de baixo. O segundo e o terceiro andar não queriam sair. Aí eles não tinham resposta para isso. Não, se derrubar de baixo, a do segundo e o terceiro tem que sair. A ideia deles era essa. E quando a Mariana falou do poste, porque quando nós tínhamos aqui, quando era outra estrutura de formação da entrada da comunidade, tinha um poste. Eles quebraram esse poste justamente para o trator poder entrar, e, em vez de ser na marreta, o trator derrubar. Foi nesse momento que a gente deitou ali na frente da comunidade o trator não vir. Porque a Light veio, não, vamos tirar esse poste daqui por causa
o reator, né, aquele transformador. Mas, na verdade, era tudo estratégia. A Light tirou para eles poderem entrar com a retroescavadeira e derrubar as casas. E dali, realmente, foi muito, muito intenso, porque a gente não sabia se o operador daquele equipamento ele ia ter controle de frear. E a gente ficou na frente, realmente, do trator. A mobilização que a Mariana fala, que a professora Mariana falou, foram inúmeras. A gente tinha até faixas, a gente participava, fazia barulho, corneta, apito, e muitos moradores, vocês vão ver em fotos, participando de outras frentes de mobilização, mas a nossa faixa era atinente a nós ficarmos na Indiana. Então, quer dizer, tinha uma manifestação contra o aumento das passagens. Se lembra do não queremos os 20 centavos, né? Era 20 centavos uma época, né? Repercutiu. Estávamos lá. Então, a gente teve uma mobilização da gestão da presidente Dilma, lá na presidente Vargas. Não importa. Se um grupo reivindicando seus direitos, já estava a faixa amarela e azulada da Indiana, falando, não queremos sair da Indiana. Com isso, a gente foi pegando publicações, fazíamos reportagens, fomos pegando visibilidade, porque a nossa comunidade ela não era conhecida. Todo mundo aqui chamava de Borel. Borel, é Borel. Ou é favelinha. Poxa, favelinha é favela, não é um nome que se diga próprio. Então, a gente passou a ter uma identidade, uma imagem. E vinham pessoas de todos os cantos para saber quem era aquele pessoal. Houve até um apresentador de televisão, não vou falar porque tem familiares vivos, pode querer depois processar a gente. Mas falou em dado canal, repercussão, falou assim, ele tinha um canal lá que ele fazia muita treta, né? Criava muito problema. Mas como é que pode um pessoalzinho tão ínfimo, tão pequeno, fazer tanto barulho assim? Ou seja, ele fez essa fala, né? Ele não é mais vivo, é falecido, mas era bem famoso. Ele fez essa fala. E quando a gente foi o nosso direito de resposta, simplesmente ele não deu. Mas, Mariana, foi muito importante o que você falou até agora e mostra que não foi fácil. Não foi fácil para nenhum de nós, tanto para quem estava com a gente, como a gente que estava aqui no território. Porque você viu, no momento que você estava aqui, você estava sofrendo também todo aquele perigo. Ou seja, se agredida, caiu um entulho em você, você tropeçar, se machucar. Nas mobilizações, a gente sabia que a qualquer momento a gente podia ser um spray de pimenta, um lacrimogênio. A gente era filmado, a gente já estava sendo reconhecido. Quando a gente chegava, as pessoas já olhavam para a gente com os olhares atravessados, sabendo que a gente ia fazer falas e falas, não para assim, desestabilizar a sociedade civil, mas tirar aquilo que estava entalado na nossa garganta. Pode falar. Muito bom, né? A tua fala. É isso mesmo. E assim, eu me lembro que nesse período, não à toa, o governo federal, na época era o PT, né, já era Dilma, instituiu a lei antiterrorismo. Não sei se você lembra disso. E que é uma lei que até hoje vale e que ela era voltada para conter a revolta popular no período das remoções. Então, assim, era uma lei que autorizava o Exército, entre outras forças armadas, a, a uma ofensiva contra militantes, contra lutadores sociais, né? É uma lei, ela ainda é válida. E aí, naquele período que teve as jornadas de junho, a gente ainda estava na luta, né, Marcelo? Aí a comissão já estava constituída, e eu acho que esse processo de tomada de consciência, né, assim, dos moradores e moradoras sobre a necessidade de se auto-organizar
para a luta coletiva e para a permanência, para além de responder só à questão jurídica, de chamar a defensoria, essa identificação dos moradores e moradoras, que a pauta, por exemplo, do aumento da passagem, que a pauta, por exemplo, de se colocar contra contra os eventos, porque os eventos iam afetar outros territórios. Essa consciência dos moradores e moradoras, principalmente dos dirigentes, que eu acho que são lideranças, né, da comunidade, como o Naldo, como você, como a Inês, como. Estou esquecendo o filho da. Estou esquecendo o filho de uma das moradoras mais antigas da comunidade. Eu esqueci o nome dele, que era Everaldo. uma das lideranças. Everaldo Everaldo, foi né? Everaldo fundamental foi na luta. uma grande liderança, né, da favela ali, junto com vocês, com o Naldo, né, com o seu Antônio. Quando vocês começam a contactar, inclusive, a buscar outros moradores, moradores da Vila Autódromo, moradores de diversas favelas que estavam passando pelas remoções. Essa consciência, ou seja, de que vocês não estavam sozinhos, mas que vocês fazem parte de, de uma classe trabalhadora que estava sofrendo ataques, que sofre até hoje, né? Mas estava sofrendo ataques muito intensos e cotidianos, né? E de retiradas ali de direitos o tempo inteiro, desde a saúde, desde né, de direito à moradia que estava acontecendo ali, é uma consciência extremamente assim necessária para a gente seguir na luta, porque a classe trabalhadora segue sofrendo esses ataques. E aí eu estou falando da lei antiterrorismo, por quê? Porque eu me lembro que depois de 2013, eu acho que foi em 2015 ou 2014, foi lançado um documento e que até prendeu alguns militantes que estavam participando das manifestações, mas um documento com uma lista de nomes de pessoas e de organizações que, entre aspas, pela lei antiterrorismo, contribuíam para a desordem local e contribuíam para essa desordem que eles colocavam, que na verdade eram os moradores e moradoras e trabalhadoras se colocando contra as opressões, né, do Estado capitalista. E entre eles estava o meu nome nessa lista. Meu nome, Mariana Lima Nogueira, Núcleo Socialista da Tijuca. E eu nunca, assim, fiz nada de ilegal ou de ilícito, né, em relação a isso. O que a gente fez foi se organizar coletivamente, se colocar contra as remoções, né, e questionar essa forma arbitrária, autoritária, violenta que o Estado capitalista, né, em nome dos interesses E dos para negócios das registrar, empreiteiras, se colocava. Mariana, para registrar para todos que vão escutar isso aqui. Em momento algum, a gente agiu de violência. A gente era um movimento pacifista, onde a gente andava e mostrava a faixa. A gente nunca agrediu ninguém, nunca jogou, lançou nada. A gente só pegava o megafone para falar e pegava o microfone para dizer o que a gente estava passando. A gente nunca usou de nenhum tipo de violência, jamais. Pelo contrário, a gente ficava sol, chuva, sede, fome e ainda arriscado a tomar uma cacetada na cabeça ou um gás lacrimogêneo, porque tu sabe que existem duas situações do gás lacrimogêneo. Para quem não conhece, ele quando ele solta existe uma reação química naquele invólucro. Então, quando ele lança o lançamento dele é uma temperatura enorme que ele desenvolve, que pode causar queimaduras até de terceiro grau, e eram lançadas no meio das multidões, né? E depois vem aquela fumaça que é asfixiante. Então a gente, sim, estava correndo risco de ter queimaduras e de ter problemas respiratórios. Agora, a gente não usava nenhum artifício a não ser a nossa voz e o nosso corpo, para dizer que a gente estava sendo violado nos nossos direitos. Isso mesmo. E acho que vocês foram assim construindo uma identidade de classe, de se entender como povo trabalhador, trabalhadora, com direitos e de entender que essa luta de permanecer naquele território é uma luta
que é necessária de ser fortalecida com unidade, com articulação, né? Então, assim, vocês foram construir uma identidade que foi da consciência de classe, mas também foi uma identidade assim, que eu achei lindo, né? Que é uma expressão dessa construção da identidade coletiva, dessa força coletiva de vocês, né, ali, que foi uma identidade que até se traduziu em uma roupa. Então, a gente discutiu, lembra, Marcela? A gente fez reuniões para conversar sobre a blusa, sobre o crachá, sobre uma bandeira da Indiana, uma blusa que mostrasse, que ilustrasse de forma assim, né, na sua imagem, num desenho que a Indiana existe e que existia um grupo de moradores e moradoras que resistiam à remoção, que lutavam pelos direitos dos moradores e moradoras. E aí surgiu a primeira blusa Comissão de Moradores contra as remoções da Indiana. E aí depois surgiu a bandeira da Indiana, depois surgiu a blusa, né, da Associação de Moradores, que depois vocês disputaram a Associação de Moradores. Então, assim, é um processo super rico de luta, de consciência, de força popular, eu acho assim, a história da resistência dos moradores e moradoras da Indiana. Então, eu tive o prazer assim imenso de aprender com vocês também nesse processo. Foi um processo também de fortalecimento da solidariedade entre vocês. A gente, durante a pandemia, né, fez distribuição de cestas básicas Só para voltar um agora, né, nesse pouquinho, período. Mariana. Desculpa, Mariana. Nós fomos, na verdade, em 1947 começou a comunidade indiana, em 1957 veio os primeiros moradores, oriundo da construção do prédio do Maracaí, foi construída a comunidade indiana aqui às margens do rio Maracanã. Só para ter ideia, em 1979 foi criada a primeira associação de moradores que foi registrada. Então, a comunidade da Indiana nunca tinha sofrido um movimento tão violento no sentido de erradicá-la do mapa. E vale lembrar que, se nós não tivéssemos logrado êxito, se a gente não tivesse lutado e permanecido aguerrido naquilo que a gente queria, para quem não conhece, basta pesquisar. Tinha uma comunidade chamada Lapidário, ao lado da praça, que fica em frente à Ordem Terceira, no Jardim do Condomínio. Existia uma comunidade chamada Lapidário, ou seja, a comunidade ali ela não pôde ficar porque era próxima do rio. E hoje tem um condomínio ali. Sabe-se lá o que seria aqui na Indiana hoje, se a gente tivesse a oportunidade de passar, se a Indiana não existisse? Seria um condomínio do tamanho daquele lá do Lapidário, com mais de 10 andares, né, todo aquele estacionamento e tal. Porque, assim, muitas coisas que a gente falava, que quando você falou que eu e alguns moradores falavam que não tinha nada a ver culpabilizar o rio, porque o rio ele nunca atingiu a estrutura das casas. Há de se pensar o seguinte: a água é uma coisa, o rio é outra. O rio ele tem uma passagem até mais larga que o restante da Tijuca. E as nossas edificações elas foram feitas sobre pedras, rochas, e é a partir dali que subiu a sapata para subir as casas. Então, o volume do rio ele só bate naquelas pedras. Então, não tinha como ele influenciar a estrutura. E nunca foi feito realmente um saneamento básico adequado pelo poder público, tipo favela-bairro, que colocasse galerias aqui para que a água pudesse escorrer. E nós tivemos um exemplo muito claro, que pode ser falado, e isso foi documentado. Em fevereiro de 2013, ou seja, a comunidade indiana sofreu um forte abalo, que eu digo. Em julho de 2012, começaram as primeiras movimentações para triagem. Em fevereiro de 2013, lá em triagem, a água bateu 1,10 m de altura no primeiro andar. 1,10 m. Os carros ficaram submersos. Tem, tem imagens de crianças brincando com as lixeiras alaranjadas da Conurb. E aqui na Indiana só molhou o chão. Então, isso também serviu para a gente poder, dentro daquela
fala que a gente fazia nos movimentos sociais, de mostrar isso. Olha, um conjunto habitacional de 54 bilhões de reais, e foi feito numa situação que a água bateu 1,10 m. Gente, 1,10 m dentro de uma casa é 1,10 m. Qualquer imóvel que você tenha a 1,10 m do piso da sua casa para cima, vai comprometer, ou seja, comprometeu todos os imóveis, né? Todos os móveis, que eu digo, e dentro da casa dos moradores do primeiro andar. Então, aí, Mariana, agora realmente você estava entrando naquela fala da importância que você teve na Indiana, não somente naqueles momentos mais gritantes, mas também você lembrou da Indiana e há de fazer um merecido reconhecimento que nós tivemos durante a pandemia, aquele processo de isolamento, que é o chamado lockdown, onde muitos falavam que ninguém podia sair para trabalhar, mas não falavam que a gente podia parar de comer e parar de beber. A gente podia parar de trabalhar, podia parar de transitar. Mas ninguém falou para o nosso corpo que ele poderia parar de metabolizar, de viver. E aí vem a professora Mariana com uma iniciativa muito boa, que foi justamente lançar mão de um edital da Fiocruz. Foi ela que idealizou, foi ela que escreveu lá, e a se respeitar, tudo que ela recebia era direcionado para a comunidade indiana. Então, não foi um pedido nosso, partiu dela, se debruçar naquele momento que todos estavam batendo cabeça, ela, além de pensar na segurança da família dela, do esposo, né, na família dela, ela pensou nas pessoas que moravam aqui. Eu gostaria que você falasse sobre essa sua iniciativa, que foi muito bem recebida e ajudou a salvar muitas vidas aqui, tá? Muitas vidas. Obrigada pelas palavras, Marcela, mas é o seguinte, eu entendo que, como eu falei para você, né, essa consciência de que nós somos classe trabalhadora, ela é uma consciência importante porque ela nos apoia no sentido de realizar a solidariedade no cotidiano. Então, assim, se eu sou professora, pesquisadora, servidora pública da Fiocruz, isso não significa que eu tenho que cuidar só da minha própria vida. Não enquanto tiver criança passando fome. Não enquanto tiver trabalhadora sem ter dinheiro para pagar o gás. Não se tiver pessoas morando sem água potável, né? Essa sociedade que a gente vive hoje, o que na pandemia só mostrou como é perversa, que a televisão, a grande mídia, mostrava que estávamos todos no mesmo barco na pandemia, e não é verdade. Nós nunca estamos no mesmo barco, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, em relacionado aos patrões ou à classe dominante. Nós estávamos numa canoa furada, enquanto a classe dominante estava numa lancha com água garantida para elas, com comida, com dinheiro. Né? Tinham pessoas assim. Então, essa solidariedade de classe que eu estou dizendo, eu sou trabalhadora, eu tenho que trabalhar para conseguir colocar comida dentro de casa. Mas eu tenho uma condição de trabalho que muitos não têm, que é da estabilidade. Mas isso não pode, de forma alguma, me fazer ficar tranquila, porque o meu está garantido, se eu tenho uma consciência de classe, né? E se eu não concordo com a forma como o mundo se estrutura a partir do capitalismo, que é em classe. Né? Então, assim, nessa perspectiva do, de uma luta comunista, de uma luta pelo socialismo também, a gente quer que a sociedade tenha classe. Enquanto tem gente comendo caviar, tem criança passando fome, tem idoso sem luz em casa, tem pessoas, né, ainda no Brasil, milhares, né, de famílias, centenas de famílias ainda sem saneamento básico. Isso não é aceitável. Não é aceitável, a gente não pode achar que isso é normal, né? Ou naturalizar isso. Então, na pandemia, essa situação ficou ainda mais grave. Na Indiana, na favela de Manguinhos, nos territórios que são periféricos e que foram construídos com muita luta popular. Então, a Fiocruz, acho que ocupou um papel extremamente importante de instituição pública
e não é uma instituição pública de governo, mas uma instituição pública de Estado, que precisa responder às necessidades do povo, né? E eu acho que a Fiocruz, naquele período, ocupou muito esse lugar da produção de vacinas, né? Da preocupação, inclusive, de fazer essa distribuição de alimentos para territórios periféricos. E então não foi. Então, assim, eu inscrevi a Indiana nesse edital da Fiocruz de apoio a territórios periféricos, mas também a gente também articulou Manguinhos, então a gente escreveu Manguinhos, a gente articulou Duque de Caxias, né? A Baixada Fluminense também sofreu muito com essa, vamos dizer assim, com a pandemia, mas mais do que isso, com essa forma como se estrutura a sociedade, né? Com essa retirada de direitos, com o desemprego que ampliou, com essa falta de atuação do Estado oficialmente, né? Para garantir a subsistência dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a Indiana foi uma das favelas que a gente fez essa articulação. E eu queria só lembrar de duas situações que a gente foi distribuir cesta, que uma delas foi um dia que a gente estava numa ONG no território, que tem um espaço, um armazém, né? E começou um tiroteio. Você lembra disso? Começou um tiroteio e, assim, além das pessoas estarem passando fome, e os relatos eram muito tristes, assim, do que estava acontecendo, a gente estava com máscara, né? Utilizando álcool, a gente estava lá fazendo essa atividade de solidariedade. Além das pessoas estarem relatando, eu não tenho gás para cozinhar minha comida, eu não tenho água, eu estou sem comida, ainda tinha o tiroteio. Então era violência ali, né? Era a polícia contra o tráfico e era uma troca ali de tiro e a gente teve que correr para se abrigar e não parar de distribuir as cestas, né? Então teve essa situação que eu acho que assim, da luta pela sobrevivência, que o povo trabalhador e morador de favela, particularmente nessas regiões em que a E política de ninguém foi segurança embora, né? pública. E ninguém foi Hã? embora, a gente Ninguém foi permaneceu embora, a aí. gente ficou lá. Não, a gente ficou lá. Mas assim, é como que a gente, assim, quem, como que o povo trabalhador é colocado, né, a sua vida em risco o tempo inteiro por essa política de segurança que em nada é segurança para a vida, né, da gente, né? Ela assegura outros interesses, mas não a vida do povo, né? Assim, é impressionante. E eu estou falando de 2 anos atrás, não estou falando de 10, que era a luta contra a remoção, agora a luta pela permanência, né, da vida em relação à fome, ao desemprego e contra essa política de segurança que se diz que é guerra contra as drogas, mas é contra os pretos, os pobres e as pessoas moradoras das favelas, né? Eu acho que a gente tem que reforçar isso, sim. A gente está vivendo essa guerra todo dia, todo dia. A outra questão que eu ia lembrar foi um dia que estava chovendo muito. Você lembra, Marcelo? Estava chovendo muito. E Vou aí a pedir que gente, você pô, as pessoas. refresque, porque é muita informação. Tava chovendo muito e a gente, pô, como que a gente vai distribuir as cestas? Tem pessoas que não estão conseguindo sair por causa da chuva. Aí a gente conseguiu guarda-chuva, a gente foi na casa de algumas pessoas que não iam conseguir chegar até o ponto de distribuição, né? Então, assim, foi toda uma rede que foi se fortalecendo de solidariedade entre trabalhadores e trabalhadoras, que começa na luta contra a remoção, mas que permanece nas lutas em defesa da vida, que a gente segue tendo que fazer, porque está numa sociedade extremamente desigual, né, e injusta. Mas a gente segue com força, eu acho que, e vendo que a Naquele saída é essa. momento, A e, saída é a luta. e naquele momento, para você ver, né? Todos nós que estávamos ali ajudando, e tantas pessoas que estavam sendo ajudadas, é, ninguém a gente teve notícia que foi contaminada ou deu positivo para o Covid. E você sabe que em dado momento a gente se expôs e muito, né? Porque a gente transpira, né? A gente fica ali trocando mesmo a máscara, mesmo fazendo toda aquela asepsia, mas foi muito bom, foi muito prazeroso a gente saber que a gente fez a diferença no território e está tendo a oportunidade de hoje Mas, falar, porque muitas pessoas não sabem o que aconteceu nos bastidores, mas envolvia o transporte, envolvia a inscrição, tudo era pensado para que desse certo. E como você falou, aí chega no território, tem uma operação,
no que a gente fica na dúvida se a gente vai concluir ou não, mas o espaço cedido falou, olha, vocês têm que, esse material não pode ficar aqui. Até porque, em dado momento, a gente sabe a acessibilidade daquele material, porque era alimento. Então, quer dizer, se você não entrega, você vai arrumar outro problema. As pessoas queriam É. se alimentar. E a chuva também era outra situação que a gente não podia prever que iria chover. E mesmo chovendo, a gente não podia parar o processo, né? Não, então era isso que eu ia resgatar, né? Que essa luta contra a remoção, ela, na verdade, a gente conseguiu ganhar com a auto-organização popular ali, né, das moradores e moradoras, junto com outros atores, outras forças políticas, mas a luta em defesa dos interesses, das necessidades do povo trabalhador, a gente segue fazendo, né? Porque, assim, ainda precisa de saneamento básico, ainda precisa de reforma na unidade de saúde da família, está cheia de infiltração no território, ainda precisa garantir o direito dos trabalhadores e trabalhadoras ali da clínica da família, né, que seguem sendo terceirizados por OS, recebendo um salário muito aquém do necessário. Ainda precisa garantir melhor cobertura das vacinas, contratando mais trabalhadores e trabalhadoras para essa área. Ainda precisa garantir a reforma do CIEP, que tem colocado, né, que está instalado ali, que atende o Borel, que atende a Indiana. Então, assim, todas essas necessidades que são fundamentais, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, a educação, saúde, moradia, trabalho, a gente segue tendo que se organizar e lutar para defender, ter acesso, né? Então, assim, eu acho que a gente está no momento, no Rio de Janeiro, particularmente, né, de muita violência do Estado contra os moradores e moradoras de favela. Eu trabalho em Manguinhos, moro no subúrbio hoje em dia, morava na Tijuca, hoje eu morei em Gianópolis e hoje eu moro próximo, né, no Caxambi, moro próximo a Fiocruz, e a forma como as políticas públicas estão se organizando para atender aos interesses da classe dominante, né, de uma forma racista e extremamente violenta, coloca em risco a nossa vida todos os dias. A nossa vida, que eu digo, é do povo trabalhador, e particularmente quem mora em favela. Então, a nossa luta, apesar de a gente ter vencido lá a luta contra as remoções, a gente segue tendo que acreditar nessa unidade do povo, nessa auto-organização, para seguir, não só sobrevivendo, mas seguindo para ter o direito de viver com qualidade nesses territórios, né? Porque é a gente que produz é a gente que produz a riqueza do país, é a gente que faz o país andar, né, a economia andar, e a gente não pode aceitar ser tratado dessa forma como está sendo colocado por esses interesses empresariais, né, pela classe dominante, como está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, e principalmente nas favelas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu desejo, assim, que essa memória da luta popular, da resistência, né, tão bonita, dessa história difícil, mas bonita de resistência, dos moradores e moradoras da favela da Indiana contra as remoções, que ela siga sendo um pavio assim, aceso, sabe? De indignação popular, de necessidade de organização, e que siga movendo a gente para a luta, porque ela é cada vez mais necessária e é possível a gente conseguir vencer. A gente conseguiu vencer contra as emoções, né? Então, eu acho que a gente precisa seguir unido, não se limitar a acreditar nas instituições, porque muitas vezes a gente precisa pressionar para que elas consigam realizar atos que venham em defesa dos nossos direitos, né? A Defensoria Pública foi muito importante. Eu acho que é legal a gente relembrar essa história, né? A Defensora Pública, na época, sofreu muita retaliação do governo do Estado naquele período. Você lembra disso? Houve cortes da gasolina dela, do combustível dela e dos defensores do núcleo de terras que estavam junto, né, defendendo os direitos dos moradores. Então, assim, a luta dos moradores também foi importante para garantir que aquele núcleo de terras conseguisse trabalhar para defender o direito legalmente, né? Então, assim, vocês estão. Foi um prazer aprender com vocês. Realmente a luta educa e eu espero que a gente consiga estar juntos e juntas
e muitas outras frentes que a gente precisa seguir para defender a vida do povo trabalhador aqui. Professora Mariana, eu acho que assim, nós, para conversarmos, nós precisaríamos fazer 2, 3 blocos, porque você falando agora, olha, eu não vou falar, mas já dá mais 2 blocos para a gente debater com 1 hora de cada um, porque realmente a gente passou por uma situação muito delicada. Porque depois que aconteceu a Copa e as Olimpíadas, você sabe o que aconteceu no nosso estado. Então, justamente aquela falência do Estado, aquilo ali foi um golpe duro, mas a gente pode dizer que a Defensoria Pública ela não nos abandonou, nem a Defensoria, nem o INTERJ. E olha que eu acompanhei o INTERJ, se eu não estiver enganado, ele era num prédio, depois passou para outro, e as pessoas iam trabalhar sem ter salário, meses sem receber. E eles não abandonaram. Eles foram aguerridos ali. Eles pagaram para trabalhar, mas eles não abandonaram as comunidades que eles estavam atendendo. Então, assim, se a gente for falar aqui, a gente hoje não vai parar. Então, Eu vamos. estava Oi? lembrando também, sabe o que eu estava Sim. lembrando também? Numa reunião que o policial militar tirou o microfone da minha mão, que a gente estava numa reunião lá naquela ONG, que tem um armazém também no território, e a gente estava fazendo um cine-debate, mais um, que a gente passava muitos documentários para fazer essa questão da consciência de classe, do que estava acontecendo, para a necessidade de organização popular, e aí ele tirou o microfone da minha mão. Aí ele falou que a gente não podia fazer aquilo, como se a gente tivesse infringindo alguma lei de se organizar, fazer uma reunião e debater os problemas do território e a necessidade de união, né, naquele momento, para a luta em defesa daquele território. Então, assim, era um policial da UPP naquela época, né? Como que a gente foi. É isso, assim, a gente venceu essas violências também em relação à remoção cotidianas, né? Que às vezes não eram violências do tamanho que a gente já teve que enfrentar, né? Do trator, mas eram violências de tentar calar, de tentar invisibilizar, de deslegitimar, né? Eram violências que aconteciam ali é, do Estado, né? Das forças do Estado contra os moradores e moradoras. Mas a gente conseguiu. A Indiana segue com uma identidade mais forte, uma história de luta cada vez mais forte, né? E que bom que eu acho que o museu é mais uma prova dessa importância da resistência popular, né? E vai ser um instrumento, eu acho, para a gente seguir se organizando, se auto-organizando. O Museu de Memórias da Comunidade Indiana da Tijuca, ele faz parte da museologia social. Era até algo que a gente desconhecia, porque a gente pensava assim, o que é o museu? Ah, o museu é aquela estrutura. Aí depois a gente foi vendo que existe a museologia social, e aos poucos a gente foi entendendo que a gente, por tanto que a gente fez, por tanto apanhado que a gente tem isso registrado. Mas como a gente iria divulgar? Porque existem aquelas lacunas, né, que algumas coisas a gente pode falar abertamente, outras não, até por questões jurídicas, mas assim, iniciamos nessa empreitada e trazendo pessoas de relevância para participar desse canal, justamente porque o que você falou não é nada mais do que a verdade. E você não ofendeu ninguém, você não infringiu nenhum crime, você está falando dados e fatos que aconteceram naquela época. E assim como você, já vieram outras pessoas, inúmeras pessoas já passaram no nosso canal. Depois que tiver tudo pronto, você vai ter acesso a esse canal, vai ter acesso a essa transcrição toda do que a gente conversou, tá? Um resumo bem elaborado, uma ata bonita, perfeita. Enfim, professora Mariana, nós estamos ainda aprendendo, tá? A gente está caminhando, a gente não chegou ainda no topo, até porque se a gente chegar no topo não tem graça, então a gente está sempre subindo os degrauzinhos assim, às vezes desce 2, mas sobe mais 3, e a vida que segue. Considerações finais para a gente encerrar essa bela entrevista, como tantas outras que a gente já teve aqui nesse canal, que está muito boa. Eu só fico triste porque a gente tem que se despedir, porque você daria com certeza para fazer mais 2 ou 3 blocos sobre alguns assuntos que
Olha, eu fiquei encantado, mas se a gente começar a falar aqui, a gente não vai parar. Suas considerações finais, por favor. Não, é te falar que a gente pode continuar essa conversa da maneira que a gente gosta de fazer, que é no território, né? Então, a gente pode marcar uma roda de conversa, a gente pode marcar. Até eu acho que assim, vocês já devem estar pensando no lançamento desse material. Né? Então, se for um lançamento público, por exemplo, eu posso fazer o que a gente fazia naquela época, levar o retroprojeto Data Show da Fiocruz, botar lá no meio da favela para a gente assistir junto, né? Então, assim, eu acho que trabalhar também nessas formas de disseminar essa história, que é uma história construída por vocês, mas que não é só para vocês. Eu acho que é por vocês, pensando sobre essa luta que vocês construíram, que vocês venceram contra a remoção, mas é para. Eu acho que essa história serve para outras moradoras e moradores de outros territórios que estão sofrendo violências diversas, né, do Estado capitalista, para elas entenderem ainda mais a importância dessa unidade e da coragem para se unir, da coragem para lutar, entenderem que a classe trabalhadora nessa história nunca conseguiu nada de forma dada, sempre foi com muita luta, muito suor, né? E a gente não pode desanimar, né? Eu acho que a esperança tem que estar na luta coletiva mesmo, né? E vocês ensinam com a história da Indiana isso. No mais, dizer que aprendi muito nesse processo. O núcleo socialista da Tijuca não existe mais, mas as pessoas que construíam o núcleo socialista estão todos e todas organizados em partidos ou em movimentos hoje. Então, a gente segue a história da Indiana, nos formou como militantes, né, e militantes em defesa de uma sociedade igualitária, e a gente segue construindo isso nas nossas outras frentes de luta hoje em dia e nas organizações que a gente está. Eu, no caso, no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, né, mas também nos outros territórios que a gente constrói luta, como Manguinhos, né, entre outros. Obrigada e podem contar sempre, né, com que eu puder contribuir à luta da Indiana, entendendo que é uma luta do povo, né? Trabalhador, vocês podem nos procurar e a gente vai estar à disposição, tá bom? Parabéns por essa iniciativa. Nós que agradecemos, muito obrigado, professora Mariana, foi uma bela entrevista, um conteúdo muito bem explicativo, muito bem detalhado, e posso dizer até que foi assim, a gente avançou muito nessa entrevista, falando, quando a gente fala daquele processo que houve as demolições nas casas, é algo que, assim, nós que vivemos, eu particularmente, eu posso dizer que são momentos que eu não gostaria de relembrar, mas faz parte da minha vida. E é um momento que a gente realmente tem que superar, entendeu? Porque às vezes a gente não toca em determinados assuntos porque aquilo dali é uma ferida que está aberta ainda. Apesar que está invisível para muitas pessoas que nos conhecem, hoje ele está alegre, está falando, está mais com o corpo mais cheio, mas a gente tem nossas cicatrizes, nós temos nossos problemas, nós temos ainda pessoas, perdemos amigos, perdemos moradores que participaram dessa luta. Estamos com pessoas fazendo tratamento médico, estamos com pessoas doentes, pessoas que desenvolveram doenças que, com certeza, se a gente não tivesse passado por esse processo, teriam hoje uma saúde melhor. Mas o dano que foi causado, esse dano, a gente não pode deixar de registrar, porque não machucaram a gente, não tiraram o membro da gente, mas machucaram a fundo, tão a fundo que a gente não consegue esquecer. Não tem como esquecer. Agradeço de coração, obrigado por ter aceitado essa participação e finalizamos essa entrevista, tá bom? Muito obrigado, professora Mariana.